Hello students, olá alunos, welcome to our English class, bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Na rota de hoje nós vamos falar sobre Old English, Middle English and Modern English. O inglês antigo, inglês médio e o inglês moderno. Acompanhem comigo aqui na tela. Nós vamos ver hoje 3 principais períodos da língua inglesa e quais foram os autores que representaram cada um desses períodos. Primeiro, nós vamos começar com uma linha do tempo que fala em relação a esses principais períodos. Na primeira aula, eu falei para vocês sobre a questão dos anglo-saxões e o início da língua inglesa, aquele inglês um pouco mais difícil de compreender. Nós temos o Old English, que também vem logo após o início dos anglo-saxões, em seguida o Middle English, logo depois o Early Modern English, que é um inglês um pouquinho mais moderno. Dos anos 1800 a 1900, nós temos o Modern English and Present Day English, o inglês um tanto mais atual que o inglês moderno. E logo depois, as variações de inglês, que nós temos o inglês americano e as demais variações que nós conhecemos. Vamos começar agora pelo Old English, que é principalmente caracterizado pela história épica Beowulf. Beowulf foi um poema que nós não sabemos quem foi o escritor, porém ele relata histórias de um herói chamado Beowulf que acaba enfrentando vários dragões, figuras místicas ao longo de toda a sua história. Nós temos o Middle English, que já é o inglês médio, que vai do ano 1100 até 1500. E o principal escritor dessa época é Geoffrey Chaucer, que é muito conhecido pela sua obra The Canterbury Tales, ou Os Contos de Canterbury. Para vocês terem uma ideia, Canterbury é uma cidade que fica localizada na Inglaterra e essa história ela tem uma espécie de importância muito grande, porque naquela época as principais línguas eram o latim e o francês. Então, Geoffrey Chaucer começa a escrever em inglês do jeito que nós conhecemos, até um pouco mais próximo do jeito que nós conhecemos hoje em dia, e ele fala sobre questões da sociedade naquele momento. Então, esses contos que ele acabou escrevendo relatam histórias de pessoas da sociedade naquele momento, como, por exemplo, pessoas do alto clero, nós tínhamos padres, nós tínhamos freiras, nós temos também os cozinheiros, pessoas que são daquela sociedade. E o que acontece nessa história? Nós temos uma peregrinação, que é uma espécie de jornada de uma cidade até outra. E ao longo dessa cidade, cada uma das pessoas que está montada em um cavalo, cada um montado em um cavalo, vai contando uma história ao longo dessa jornada. Porém, esse livro ele não foi finalizado. Então, Geoffrey Chaucer escreveu essas histórias, porém, nós não temos um dos últimos contos, eles não têm fim, ok? Continuando, o Modern English, que vai do ano 1500 a 1800, nós temos William Shakespeare, que foi um dos principais escritores do Modern English. Nós temos também suas obras mais famosas. A primeira, The Merchant of Venice, no caso, O Mercador de Veneza. The Taming of the Shrew, que seria a Megera Domada. Romeo and Juliet, Romeu e Julieta, Otelo, Macbeth, Hamlet e The Tempest, que é a Tempestade, é uma peça teatral. Lembrando também que a maioria das obras de Shakespeare foram adaptadas para o cinema. Então, vocês podem perceber, por exemplo, um dos seus maiores escritos, que foi Romeu e Julieta. Vocês podem ter visto já algum tipo de adaptação no cinema. Inclusive, atualmente nós temos algumas versões mais atualizadas dessa história de um romance, no caso, é um romance e ao mesmo tempo uma tragédia.
William Shakespeare foi um dos principais autores desse momento. Apesar de muitas pessoas dizerem que William Shakespeare foi o maior escritor de todos os tempos, nós não podemos confundir com o mais conhecido como pai da literatura, que é o Geoffrey Chaucer, que eu já falei para vocês anteriormente. Tudo bem? William Shakespeare é o mais conhecido e Geoffrey Chaucer é conhecido como pai da literatura inglesa. Em relação a William Shakespeare e o cinema, nós temos algumas adaptações e essa primeira adaptação estrelando o ator Leonardo DiCaprio foi uma das mais conhecidas. Nós temos Gnomeu e Julieta, que foi uma adaptação. Geralmente as pessoas associam, né, ao vídeo a um filme mais infantil, porém ele é relacionado à história de Romeu e Julieta. E nós temos The Merchant of Venice, o Mercador de Veneza, que também foi adaptado para o cinema. Nós temos aqui algumas frases famosas de Shakespeare em relação ao inglês moderno. Temos aqui duas frases muito conhecidas. A primeira, to be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. É a primeira frase muito conhecida de William Shakespeare. Acompanhem comigo aqui a segunda frase. All that glisters is not gold. Nesse caso, em português, nem tudo que reluz é ouro. Além dessas duas frases, a importância de Shakespeare, tanto na literatura quanto na língua inglesa, foi exatamente por conta da sua contribuição e do seu vocabulário. De acordo com a história, Shakespeare criou cerca de 1.700 vocábulos na língua inglesa e muitos deles ainda são utilizados hoje em dia. Então, esse é o motivo da contribuição, da importância que William Shakespeare tem para a língua inglesa nos dias atuais. Continuando. Essa foi a nossa aula de hoje. Vamos fazer um breve resumo. No início da aula, nós fizemos uma linha do tempo, uma espécie de timeline da língua inglesa. Nós falamos também sobre as principais fases da língua, o Old, Middle and Modern English. E para finalizar, nós falamos sobre William Shakespeare, suas obras e sua influência na língua inglesa moderna e atual. Tudo bem? A nossa aula hoje foi finalizada. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre a questão da língua inglesa e a sua importância também na atualidade. Thank you very much. Muito obrigada. Bye bye. See you next class.